E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês viram no título, na thumbnail, em tudo no vídeo, a gente volta falando sobre os mangás que têm sido lançados recentemente lá no Japão, mangás BL mais especificamente. E hoje a gente deve concluir esse ciclo falando dos lançamentos de junho. Infelizmente a gente não vai comentar todos de junho, porque tem muita coisa, a gente começou meio atrasado. Se der certo nos próximos meses a gente der volta em tudo, maravilha, senão a gente vai fazendo sempre assim. Se vocês quiserem ver tudo que foi lançado, vocês podem clicar no link do post lá no site do Blime Aoi, que tem completinho todos os mangás que foram lançados, BL, né, recentemente lá, estão nesse link. Então, vocês, até às vezes para ver nome certinho, para constar mais informação do que a gente está mostrando aqui, vocês podem verificar lá. Então hoje a gente volta aí com mais alguns mangás que a gente vai comentar. Basicamente funciona do mesmo jeito, a gente não sabe, boa parte deles a gente nunca leu, alguns a Cris pode ter lido ou não já em japonês, mas a gente tá aqui basicamente para julgar a capa e a sinopse deles, tá? Pra gente saber o que tá sendo lançado lá e para mostrar para vocês também. Então para você acompanhar os próximos meses, né, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder esses vídeos quando eles saírem e já deixa o like porque é muito importante, ajuda bastante o engajamento do canal. E me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas e eu sempre aviso quando esses vídeos saírem. Eu tô mais uma vez aqui com a Cris do Blime Aoi. Oi, Cris! Olá! Olá, gente! Hoje a gente também vai ver mais um pouquinho também até dos gostos do Guto, porque foi ele que escolheu a maioria que a gente vai citar hoje. Então vamos ver se ele tem bom gosto pra capa também, né? Vamos combinar que da próxima vez, quando a gente fizer alguma coisa no mês que vem, tu vai escolher daí, tá? Ah, pode ser. Tu vai olhar as capas e tu vai escolher uma quantidade daí pra... Aí a gente vai jogar o meu gosto. Isso. Tudo bem. Acho ótimo. E o meu fica muito claro aqui. É muito claro o tipo de coisa que eu gosto de ler. A Cris teve uma visão muito clara quando ela... Ah, não, muito claro. Assim, mas sinceramente, não é como se o meu divergisse muito. Eu acho que o que difere da gente é o nosso gosto pelo traço. É, realmente. Eu acho que no traço do mangá a gente difere um pouco, mas assim, pelo conteúdo, eu acho que nem tanto. Não foge muito. Deixa aí nos comentários qual é o tipo de coisa que vocês estão percebendo que eu gosto mais pelos mangás que eu escolhi nesse vídeo, tá? E aí agora a gente vai começar, vamos falar sobre eles. Eles não estão necessariamente na ordem que foram lançados lá no Japão, mas esse é o menor dos problemas, tá? Vamos lá então. Coming Home da Akutsu Minako. E aí, sobre o que é isso aqui, Cris? Bom, obviamente é um mangá de guerra, né? Ah! Mas assim, pela sinopse, não dá pra saber exatamente de qual país, em que país que essa história se passa. Assim, o mangá ainda não saiu, porque na verdade ele sai no dia 30, que é basicamente daqui a algumas horas no Japão. E assim, então eu não encontrei nenhuma prévia, né, pra poder pelo menos dar uma folhada nas primeiras páginas. Aparentemente, é sobre um homem que foi pra guerra pra tentar esquecer dos sentimentos que ele tem pelo próprio tio. Aí, enfim, ele encontra um outro cara. Tem jeito mais fácil, né? Tem jeito mais fácil. Tem jeito menos né, com risco à sua vida, né? Mas enfim, homens, eles vão pra guerra. E aí ele foi pra guerra, enfim. Não é japonês, né? Não se japonês, passa no Japão. Mas não se passa no Japão. Tô olhando assim, o personagem já não... Não, pelo que eu vi ainda, o principal se chama Aquiles. Sei lá, às vezes o Japão também não sabe grego, muito bem o nome. Então, eu não sei. Às vezes é porque os autores não sabem muito bem. Eles falam Aquiles. Vou dar o nome de Aquiles. Quando eu escolhi essa capa, eu criei uma expectativa um pouco maior, tá? Do que a sinopse que tu falou. Eu criei uma expectativa um pouco maior, assim, gays na guerra, sabe? Sei lá, vai que no desenvolvimento aparece, né? Sei lá, mas... não, ele vai encontrar, obviamente, um outro cara ali no exército, né? Então, assim, vai ter gays na guerra. Aê! Como que isso vai ser desenvolvido aí, não sei. Achei meio dramático, né? Ai, meu Deus, eu amo meu tio, vou pra guerra. Ai, meu Deus, gays na guerra. Então, meio, um pouquinho, assim, drástico, né? Meio extremo. Mas, né, cada um lida com os negócios.
Ai, nossa. Mas eu achei um traço bem diferente. Uhum. Assim, pelo que eu vi das outras obras da autora, ela realmente ela gosta de ambientar as coisas mais fora do Japão e tal. Aham. Ela deve ter alguma influência aí de séries estrangeiras, né? Então é interessante ver, assim. Eu gostei bastante do traço, assim, ele parece todo meio aquarelado, né? Tipo, Sim. a ilustração em si, isso aí é legal, porque eu acho que combina ainda mais com a parada guerra, com a proposta gays na guerra. Uhum. Eu não criei muita expectativa, mas eu leria ele, assim, pela curiosidade, entendeu? Mas É, não achei nada assim... a capa chama atenção. Isso, é. E também, eu, assim, sempre me desperta uma curiosidade capa de BL que só tem um personagem. Sempre me desperta uma certa curiosidade, entendeu? Então, é que a gente também só vê a capa da frente. Se eu não me engano, a capa de trás tem outro personagem. Ah, É justo. tipo aquelas que continuam, assim? Sim, tá. Mas eu não sei se eu vi. Eu sei porque eu vi no Twitter, tipo, o encadernado, assim, sabe? Uhum. E eles meio que mostram a parte de trás. É Dochimo Aishitekureru Yone, da Mizutani Kou. O que é isso aqui? Isso aqui são irmãos gêmeos, né, Cris? Ai, claro, não são. Esse aqui é o famoso mangá de Threesome, né? Aquele famoso homenagem com irmãos gêmeos. Assim, o clichê clássico. Assim, pelo que eu vi da história, o principal, que é ali o do meio, ele divide o quarto com o sobrinho dele, que ainda é uma criança. Então, assim, ele meio que não tem muita oportunidade de fazer o famoso 5 contra 1. Tá, E aí ele, né, ele é um jovem ali, sua juventude. na flor da idade, né? É, assim, que tem suas necessidades e isso é meio que um problema pra ele. Aí ele acaba desabafando isso com os amigos de infância dele, que são esses dois gêmeos. E aí eles, obviamente, se prontificam a ajudá-lo. Ai, que gentis. Ah, não. Coração Assim, muito puro. eu coloquei aqui porque a capa, ela chama atenção. E eu tenho uma certa curiosidade, normalmente, pro mangás de Threesomes. Mas, assim, eu nunca li nenhuma história de gêmeos, porque eu tenho uma certa aversão porque eu tenho irmão gêmeo. Eu tenho muita aversão a isso por causa que eu tenho irmão gêmeo. Polêmico. É, mas assim... Tipo assim, eu não acho nada problemático se não tiver um envolvimento entre eles. Eu não acho nenhum problema. Uhum. Né? Mas eu tenho muita aversão, assim, normalmente, assim, normalmente, e nesses threesome, assim, nem quando não é com gêmeo, normalmente é tipo dois que se relacionam com um, não entre eles, assim, não necessariamente. Sim. É bem raro. Normalmente é dois cacetando um, né? Tipo... e aí eles nem dão as mãos, assim, nem toca no rosto, nada. Mas existe, assim, mas é raro mesmo. Tipo, eu não gosto de mangá de incesto. Se for gêmeos, um problema maior ainda. Então, tipo assim, se não for esse o problema, provavelmente eu adoraria ler isso aqui. Na real, assim, não adoraria porque gêmeos. Mas, tipo assim, se fosse um threesome de personagens diferentes, assim, eu gosto. Mas eu tenho... É muito estranho pra mim, entendeu? É muito estranho. Não, assim, compreensível, né? Compreensível. Quem sabe se eu tivesse nascido sem irmão gêmeo, eu tivesse uma perspectiva diferente. Afinal de contas, eu gosto de threesome, assim, né? Mas... Eu não sei. Eu não gosto muito de histórias com gêmeos, porque normalmente é sempre essa. Assim, sempre não, né? De vez em quando eles usam uma dinâmica diferente, mas é sempre meio parecido. O uso que eles fazem dos irmãos gêmeos é sempre muito clichê, assim. É sempre dois gêmeos sempre pra cacetar um Luke, né? É sempre assim. E não sei, eu não sou tão fã de threesome, porque, tipo assim, exatamente porque não é exatamente uma dinâmica entre três, é muito raro. E isso me frustra. Queria, vamos, né, mexer nessa dinâmica aí. Poliamor, gente. Vamos lá, gente. Mas não, normalmente é só o protagonista que, né, tem dois namorados. Mas os namorados dele não são namorados entre eles, normalmente. Não, mas isso me frustra. Ai, triste. Triste ser gêmeos. Não eu leria. Essa é a sua limitação desde a nascença. Assim. Jinko no Haru na Togawa Sai. Aqui, vale a menção de que eu provavelmente não leria isso aqui. Eu não gosto de fur, tá? Mas eu precisava incluir essa preciosidade nessa lista pra gente poder comentar. Cris, o que é cota. Jinko no... É a nossa cota,
né? O que é esse mangá aqui que aquele nosso amigo querido leria com certeza? Veja, Arthur. Então, pelo que eu vi, a autora tá debutando, assim, com esse BL como a obra dela comercial, assim, de BL. Sim, nada como começar a carreira profissional com um furry, né? Melhor jeito... Vamos começar com o pé na porta. Então, assim... Mas enfim, pelo que eu vi, assim, essa obra, aparentemente, ela tem um tema meio chinês ali. Mas apesar de tudo, ele se passa meio que em um universo alternativo, em que existem humanos e essa raça aí de seres meio humanos, meio tigres. E aí é uma relação de mestre e servo. O humano ali, ele é tipo filho de meio que um senhor feudal. E aí ele é dono desse cara que é meio tigre. Essa criatura. Aí eles têm um laço muito forte ali. Só que um dia esse meio tigre ali entra no período de acasalamento. Aí o pai do protagonista manda ele juntar esse cara meio tigre com uma mulher meio tigre, tipo, em nome da prosperidade do território. Eu, assim, chuto que provavelmente isso quer dizer que era tipo assim, vamos então acasalar ele com a serva de outro senhor feudal ali, criar uns laços e tal. E aí esse protagonista fica meio dividido em obedecer o pai dele ou os sentimentos dele pelos bichando ali, enfim. Misericórdia. Tu leria isso aqui, Cris? Guto, eu tenho cara de Clay Furry. Não responda. Não responda. Não tem. Assim, a gente tem um amigo que leria muito. Não, assim, olha, eu vou ser bem sincera, dica assim, eu já li vários furries, mas assim, por curiosidade, porque a gente precisa ver o que tá acontecendo ali, porque tem uns que é tipo assim, gente, a curiosidade bate num nível que eu fico assim, não é possível. Tem uns que são criaturas mais estranhas, às vezes. Pra mim, também já li alguns com mais... Assim, pra mim, ainda suporto mamíferos. Né? Mamífero. Mas os velhos que tem pássaro, pra mim não dá. Pássaro répteis, não, pra mim, também é tipo meio questionável. Não. Gente, pássaro. Pelo amor de Deus. É um pássaro! Essa merda bota ovo! Ele tem um bico! Tem nem uma boca! Ele tem um bico! Não dá. Mas enfim, achei o traço bonito. Leria? Não, mas é bonito. Tá aí pra quem curte, né? Agora, sem comentar os mangás em si, vocês vão ver aparecer na tela alguns mangás que a Cris separou aqui. Porque na hora que eu tava olhando a lista, eu notei que tinham muitos que eles têm o mesmo título, só que no final eles têm um kanji diferente pra cada um. O kanji de Joe e o kanji de Ge. E daí eu falei pra Cris, cara, vamos juntar isso e tu explica o que isso significa. Porque tem muitas coisas, tipo, tinham vários deles nessa lista. Vocês estão vendo aqui que, inclusive, alguns que me deixaram muita curiosidade de ler, mas a gente veio aqui para vocês entenderem um pouco o que são esses mangás. Cris, o que são os mangás Joe e Ge? Então, esses mangás Joge, Joge significa literalmente em cima e embaixo. Seria basicamente para dizer que essa série é fechada em 2 volumes. Tem o volume, a parte 1, né, a parte de cima, Joe, e a parte de baixo, que é o Ge, que aí seria então uma conclusão, né? A parte final. Não era muito comum esse tipo de lançamento antigamente, mas tem ficado bem popularzinho. E é basicamente, quando você vê uma série sendo lançada assim, eles lançam normalmente esses 2 volumes juntos, no mesmo dia. E é pra dizer, olha, a história fecha aqui. Não vai ter, tipo, 3º volume, não vai ser uma série longa. Acabou aqui, ela foi feita pra ter essa parte 1 e parte 2 e acabou. Então, sim, por isso que até normalmente as capas são bem fazendo parzinho, né? Elas fazem muita referência uma à outra, né? Vocês podem olhar as capas aqui, todas fazem meio que referência uma à outra. Algumas só dão uma perspectiva diferente da visão que a gente tá tendo. Tem outras que são, tipo, basicamente cópia uma da outra, mudando, sei lá, a paleta de cores ou alguns elementos. Aí a Cris comentou ainda que tem algumas que são como se fossem um grande desenho, né? Que se tu vê elas juntas, elas formam uma mesma ilustração. Às vezes é tipo, uma é continuação da outra, porque exatamente eles foram feitos, né, pra serem lançados juntos e pra, assim, você ver que
que eles são uma coisa só, né? Então tem vários que a imagem meio que continua, assim. É bem legal, a capa é bonita, você vê que elas foram feitas pra serem É bem parzinho, divertido, né? a dinâmica das capas é bem divertida, assim, de ver. Sim, eu acho bem criativo e assim, é bom porque você já compra sabendo que você vai ler a história inteira. E basicamente, Joe é como se fosse o volume 1 da série e Ge é como se fosse o volume 2, né? Exatamente. E tipo, Primeira e segunda parte. E isso quer dizer que, tipo, é isso aí, tá? Acabou. É 1 e 2 acabou, não adianta, não vou esticar. É tipo isso. É, assim, se eles lançarem outros, porque até teve já a série que lançou nesse estilo e depois teve continuação. Mas aí ou eles têm que lançar em outro nome, ou já aconteceu de eu ver deles lançarem com o kanji de esquerda e direita. Ah, legal. E aí, sim, seria em cima e embaixo, esquerda e direita, né? Então. Daqui a pouco eles virou um computador, né? Um joystick, essa merda. Achei criativo, assim, mas legal. não é muito comum, não. Assim, normalmente é esses 2 volumes e acabou. Kawani Sazanami da Sumiya Zeniko. Esse é o volume 3 de alguma série e eu achei muito fofo. Aí eu quis Então, na verdade. Não, na verdade, isso fui eu. Foi tu colocou, porque eu cheguei a colocar, tá? Só que aí eu vi que era. Eu cheguei a colocar, aí eu vi que era volume 3 e eu pensei, porra, eu deixo porque eu acho muito fofo e eu quero que ela fale, ou eu só tiro. Mas eu cheguei a colocar esse aqui. Então, eu coloquei, mas não assim, não pra falar muito da história, assim, a história é basicona, assim, é uma história meio fofa, meio água com açúcar, assim, que é sobre um casal Então eu ia acertar, eu adoraria. É uma história sobre um casal que já tá junto há mais de 10 anos. Tá. O que eu queria citar essa cena, esse BL, na verdade é porque essa autora, eu tenho certeza que um dia ainda vai sair alguma adaptação de algum mangá dela. Sim, tô esperando. Anime ou drama? Ah, qual a chance? Esperanças anime. Não, eu tô jogando assim, ó, pro ar. Alguma adaptação. Joguei. Quem pegar primeiro, pegou, entendeu? Mas assim, porque ela não só lança BL, mas ela também lança uns negócios que tá ali num limbo entre o shoujo e o BL. Então é muito fácil de adaptar. E ela vai bem nas vendas, assim. Então, o potencial tá ali, eu consigo ver. Então eu aposto em alguma mangá dela. Mas outra coisa que eu gostaria de falar é que, assim, quando ela lança BL, ela lançou uns 2, 3 séries. O mais alto é Uki. Ah, é? Sempre? Sempre. Toda vez. Ela tem preferências muito claras. Será que eu já li ela? Não sei. Assim, sinceramente, eu acho os mangá meio ok, assim. Não, sim, não mas tenho... isso aqui, essa capa aqui é totalmente a coisa que eu leria. Eu leria uma coisa ok. Ah, não. É, pra passar o tempo, coisinha fofa, né? Nossa, passar o tempo, caralho. Eu amaria ler isso aqui. Mas exatamente, tem muita gente que gosta e é por isso que eu acho que ela ainda tem uma chance aí de uma adaptação. Então, assim, se vocês forem ler, já sabe. O mais alto é o quê? É isso. Pronto, vocês não vão ter surpresa nenhuma. Nenhuma. Eu já vou lendo assim, aposto que ele é o... Aí sempre tá certo. Kyoku Tadashiko Yasashiko Abaite, da Hoako. Esse aqui a gente já pulou para um outro limbo onde eu vivo, né? A gente saiu dos mais fofos e estranhos que eu trouxe para diversificar a lista para uma coisa um pouco mais, né? Mais fervorosa, né? Escolhendo palavras cuidadosas por causa do YouTube. Como se nos outros vídeos eu não falasse a torta e a direita. Ah, não. Enfim, né? Assim, a capa fala por si só, né? Mas, assim, sobre o mangá, a história é sobre um cara que cresceu em uma família que é dominada por mulheres. A mãe dele é super forte, ele tem várias irmãs. Então, assim, ele meio que ele foi ensinado desde pequeno que as mulheres estão sempre em primeiro lugar, que elas têm que ser tratadas com todo carinho, assim, e com todo cuidado do mundo. E por causa disso, ele meio que cresceu com uma imagem mega idealizada de romance, assim, de que, vai ser tudo lindo, o homem tem que ser super cavalheiro e tudo mais. E assim, quando ele entrou na universidade, ele foi em uma festa de boas-vindas e tal, e uma das garotas deu em cima dele. E ele fica chocado, ele fica assim, apavorado, e como ele tava meio bêbado, ele acaba meio que dando um sermão nela, falando sobre como ela deveria se valorizar. E aí ele acaba ficando com fama de virgão na universidade.
Se fosse aqui no Brasil, ele ia ser machista, né? Mas lá é virgão. Então, é porque ele fala que ela deveria se cuidar mais, não é pra ela se entregar assim pra qualquer um, logo de cara, que isso? Essas coisas têm que ser só feitas com pessoas que, né, você está num relacionamento sério e que vai casar com ela. E aí ele fica, né, com essa fama. E nisso ele também acaba conhecendo um outro calouro, que também tava na festa, que é o completo oposto dele. E aí, em alguma hora, acontece isso que está na capa, né? Tu leria isso aqui, Cris? Ah, claro. Eu leria totalmente isso aqui. Não, se essa mas capa passa na minha frente... Leria. Essa, assim, tá, beleza. Essa aí, a Oi Hands aqui, a mão do tamanho do peito inteiro do moleque. Gente, faz parte. Dá pra, assim, esmagar a cabeça dele, né? Cara, assim, ó, né, tirando essas questões de anatomia, que são totalmente relevantes, a gente... Ai, liberdade artística, entendeu? Isso, liberdade artística. Eu leria isso aqui muito. Tem todo... Cara, todo o charme clichê de um bom BL tá aqui. Olha esse rostinho corado. Olha o Semi com aquela cara de pervertido. Aí o Rendes tem uma pose totalmente pervertida entre os dois, com pouca roupa entre eles. Mamilos, tem mamilos. Polêmico. Tem tudo que um bom BL precisa ter, tá aqui. Eu leria isso aqui, mas assim, ó, com uma vontade. Eu dei umas olhadas no primeiro, assim, as primeiras páginas, né, que tinha ali disponível de graça. E, pô, fiquei mó triste que acabou. Sério? Ai, gente, é bom desde o começo já? Eu curti. É assim, é uma farofona, Ai, sabe? que delícia! Porque assim, coitado, esse Yuki, ele é tipo assim, um iludido. E aí, que né, vivia no mundo da fantasia de que, ai, não, tudo é puro, relacionamentos são lindos, tem que cuidar. Tem uma cena muito boa, assim, de que, logo ainda quando ele tá no ensino médio, porque ele cresceu nisso, né? Ai, mulheres são como rosas, né? Enfim. Preguiça. E aí os amigos dele no ensino médio mostram os pornozão pra ele e ele fica chocado. Ele fica assim, não, gente, que horror, que é isso? Ela tá sofrendo. Olha ela berrando. E eles estão tipo, não, cara, é isso mesmo. Isso eu gosto aqui de deve ser arte pura. Isso aqui deve ser arte pura, né? Farofona. É um feijão com arroz. Não, sim, bem feito. Se for bem feito, esse é o feijão com arroz. Se for bem feito, isso aqui é ouro. Ai, não, isso aqui se pula na minha frente. Meu Deus. A gente já viu um monte desse tipo? Já, mas é sempre bom. Sim, exato. Nossa, isso aqui é totalmente mais do mesmo? Sim. E é sempre bom, por isso que tem sempre mais do mesmo. Exato, eu não entendo as pessoas que... Ai, eu queria uma coisa diferente. Eu não quero uma coisa diferente. Eu quero que tá certo. Exatamente. Me dá um clichê. O clichê é clichê porque todo mundo gosta. Ai, gente. Eu leria 20. Não, nossa, esse aqui você vai... Tá, e ele é horny desde o começo, assim? Aparentemente sim, porque daí ele meio que encontra esse outro calouro, né? E aí o cara tá tipo assim... Ai, para de fingir, sabe? Você fica aí se fazendo de todo respeitoso, mas a real é que você tá interessado, sabe? Você só tá escondendo que você acha que tem uma moral muito grande, mas você é tão pervertido quanto qualquer um, sabe? Ai, gente, no final das contas é isso. Eu queria tanto essas coisas no Brasil. Ai, meu Deus. Eu queria tanto. Eu queria ler aquilo ali em mãos. Ter assim na estante. Nossa, ai, meu Deus do céu. Pra minha mãe me visitar e ficar louca. Oiwotsuru Hanarera Arenai Sukeyama. Isso aqui, óbvio que eu peguei porque eu sou fissurado, apaixonado por arco e flecha em todas as suas modalidades. Eu acho a coisa mais espetacular, assim. É meu sonho praticar arco e flecha na minha vida. Totalmente apaixonado por Tsurune. Eu amo aquele anime, acho lindíssimo, perfeitíssimo. E daí isso aqui me chamou muito a atenção. Acho que foi das capas que eu escolhi, assim, que eu estaria no meu top, assim, pra ler. O top 1 seria esse aqui, se eu tivesse que escolher um. Sobre o que ele fala? Bom, tá na capa, sim, assim, né? Mas vai, eu acho ele é basicamente o oposto do anterior, né? Que ele é bem aqueles BL água com açúcar fofinho, assim. E aí ele é basicamente aquela coisa do menino que é apaixonado pelo colega de sala, né? Mas não consegue confessar os sentimentos dele. E no caso ali, os dois também praticam arco e flecha juntos. E aí meio que ele pratica arco e flecha por causa desse amigo que ele gosta. Que o amigo dele é super, tipo... né? Ele gosta super de arco e flecha. E esse menino, ele tem muito talento.
Mas ele não é tão, como é que é a palavra? Apaixonado pelo... Mas ele é apaixonado pelo amigo do Arco e Flecha. Não, Mas, isso assim, aqui é espetacular pra mim. Olha só. Tipo assim, ó, tudo nessa capa é lindo. Tudo nessa capa é lindo. Não, o traço é bem bonito. O traço é bem bonito. E tipo assim, eu tenho esse quê a mais, né? De que eu sou completamente apaixonado pelo universo Arco e Flecha, assim. Então, tipo, tem os elementos que a gente precisa pra trazer aquele gostinho de BLzinho com açúcar, que no final vai ter no máximo uma insinuação de que eles estão macetando a rata, sabe? Então, tipo, claro que aqui também já dá pra notar que eu sou muito 880, né? Daquele mangá que a gente veio antes pra agora. Extremos. O que tu achou? Tu leria isso aqui? Eu acho que eu, na verdade, li uns capítulos há um tempo atrás, assim, e ele é exatamente isso. Ai, que delícia. Fica aquele negócio de que... E ainda o loirinho ali, que é o que tá apaixonado, claramente é o que tá apaixonado pelo amigo, ele é meio emburradinho. Ele é meio emburradinho e ele tá ficando melhor. E aí ele não consegue meio que se expressar, e ele é meio... Ele não chega a ser tsundere, porque ele não é... Não tem aquela variação. Irritadiço. Ele não é irritadiço, ele é só meio quietinho, assim, com cara emburrada. Mas daí, assim, o amigo dele... Aí o amigo dele é mais alegrezinho e tal, é mais touch. E aí ele fica todo corado. Clássico. Ai, gente, isso aqui... Nossa, só fica melhor. Quanto mais tu fala, melhor fica pra mim. Então, assim, super fofo. Assim, eu também... tem uma cena de arco e flecha bem legal também. Então, assim, acho que você ia gostar mesmo. Nizemote otoko nirenai shinawa nigaomoi. Tono Matsuri. Sobre o que é isso aqui? Porque isso aqui pra mim é lindíssimo, tá? Eu achei isso aqui lindo demais, de morrer. Eu achei isso aqui perfeito, espetáculo, essa capa. Eu gostei bastante dessa capa também. Então, a história... Eu sou um pouquinho mais efusivo, né? Eu sou um pouquinho... Temos aqui uma uma das capas preferidas, né? Lindo, lindo, perfeito. Mas assim, então, esse aqui é a história de um menino, o de cabelo preto ali, que por causa do trabalho do pai dele, assim, desde criança ele fica mudando de escola o tempo inteiro. Tipo, ele é transferido a cada 2 a 3 anos, assim. Então, por causa disso, ele meio que sofria, porque ele não conseguia fazer muitos amigos, sabe? E ele era facilmente esquecido pelos colegas. Porque, tipo assim, é um cara que ficou aqui 1, 2 anos e foi embora, sabe? Então, assim, ele... Por causa disso, ele meio que decidiu, assim, no ensino médio, que ele ia interpretar um personagem de um cara super popular, super experiente, não sei o quê, porque ele queria fazer vários amigos e meio que deixar a marca dele na memória das pessoas, sabe? Eles vão lembrar de mim sobre aquele cara super animado e popular da sala, sabe? Só que, assim, um dia, um outro aluno transferido chega na escola dele e esse cara é, tipo, naturalmente popular. O cara não tá se esforçando nem nada, ele é popular e ele meio que faz todas as atenções virarem, assim, pra ele. Só que, assim, do nada, esse cara transferido chega no protagonista e pede pro protagonista ensinar ele a ser popular de verdade, porque ele tem uma pessoa que ele nunca esqueceu e que ele quer conquistar. Ai, para aqui. E provavelmente essa pessoa é um moleque que ele conheceu em outra escola. Gente, velho, é muito previsível. Acabei com a graça. Eu tenho certeza que a sinopse não diz isso, não diz, porque a sinopse deve ir só até onde tu falou, né, pra não entregar o ouro pra gente. Mas, sim. Nossa, eu boto meu cu na rifa que é isso. Não, é sim, e você percebe isso logo nas primeiras páginas também, porque quando ele chega transferido, ele meio que olha pro protagonista e meio que leva um sustinho, assim, mas depois ele finge normalidade. E aí, obviamente, ele também foi de um dos colégios aí que o protagonista passou. Então, previsível, sim. Nossa, leria, sim. Nossa! Previsível, totalmente leria demais, 2 vezes. E essa capa é linda, diga o que tu quiser. Não, ela é muito bonita, ela é muito bonita. Ai, graças a Deus, compra. As cores são bonitas. Essa capa ouro puro, assim, eu amei. Não, eu gostei dela também. Tipo, as cores são bonitas. O traço é bonito. É bonito, gente. Não, isso aqui... Esse aqui junto do mangá de Arco e Flecha, assim, esse estaria no meu top 3 dessa lista que a gente tem hoje que eu leria, assim. E eu gosto dessa coisa do... esse estilo de semi, eu gosto. Que ele é o cara legal. Ele é um cara legal. Eu gosto legal. Eu gosto. Vou fazer o quê? Qual que é a personalidade dele? Ser um cara legal. Naturalmente legal, né? Naturalmente legal. Ele exala aura de bom garoto, entendeu? Fora que, assim, casa bem
com a ideia... Porque isso aqui, ó, olhando assim, o Uke, ele é claramente um daqueles caras que deve ser super destrambelhado, ele deve entrar numa confusão babilônica na hora de tentar ser legal ou ensinar o outro cara a ser legal. Então, tipo assim, ó, nossa, a gente tem tanta coisa, né? Tanto elemento. Sim, não, ele perfeito. claramente meio que ele está se esforçando até demais pra ficar no personagem, assim. E aí, quando o Semi meio que pede pra ele, tipo assim, ai, seja meu mestre ali, o que não consegue meio que recusar, porque tá todo mundo olhando e ele tá interpretando um papel de um cara que, não, super legal. E aí, ele aceita, sim, mas ele fica, como assim, cara? Eu nem sei nada, sabe? Então, eu gosto dessa dinâmica, eu leria. Esse aqui, olha, isso aqui é tipo... se não bastasse essa capa, essa dinâmica é maravilhosa, leria muito, demais isso aqui. Não, tem tudo pra dar certo, né? Se for ruim, eu choro. Se for ruim, eu vou fingir que era bom, porque tem tudo que eu queria. Tem que negar, gente. Com essa capa aqui, tu não fingiria que é bom? Não, eu fingiria. Viu? Eu só olharia a capa e falava, não, a capa é bonita, gente, é isso que importa. Isso aqui é perfeito. Orangishi Sky, Ataru. Eu escolhi isso aqui porque ele tem essa composição de capa muito legal. Eu achei muito legal. Eu também gosto quando é umas colagenzinhas. Isso, assim. Eu gosto de ilustração com mosaico, assim. Se eu não me engano, a abertura de Horimiya era assim, né? Não sei se chegou a assistir, mas se eu não me engano... Joy também tem um estilo Joy é um bom exemplo também. Eu fico completamente apaixonado quando as ilustrações são nesse estilo de mosaico, assim. Honestamente olhando, isso aqui não me promete nada demais. E tipo assim, considerando que a gente vê que é da Mimosa, eu também tenho uma noção do que ele deve oferecer até certo ponto. Sobre o que é esse mangá? Exatamente. Ele realmente não tá aí pra, né, te entregar um negócio grandioso, assim. É história sobre 2 universitários que já estão no 4º ano ali da faculdade, né? E eles sonham em ser professores ali de departamentos diferentes de uma mesma universidade. Só que assim, obviamente um deles é apaixonado pelo outro, né? E esse outro completamente não faz ideia desses sentimentos, assim. Aí fica aí nesse impasse de, será que eu me confesso? A gente continua amigos, mas eu não consigo mais ficar nessa amizade, enfim. Dileminha bobo. Dileminha bobo, conflitinho, mas enfim, né? Mas que todo mundo vive, todo mundo gosta. E a Mimosa é isso, realmente, sabe? Ela entrega um padrãozinho assim. É super flop, mas não é nenhuma obra-prima também. É como eu te disse, eu leria porque eu gosto muito dessa composição da capa. De maneira geral, eu gosto do que... A gente já leu muita coisa da Mimosa, né? Porque sai aqui no Brasil. Então eu gosto dos mangá da Mimosa, assim, né? Tipo, normalmente é uma leitura fácil. E eu só... Tipo assim, nem todo mangá eu preciso que ele seja brilhante. Eu preciso que ele seja divertido, entendeu? E não, você sabe que a Mimosa vai entregar um padrão isso ali, né? Um de qualidade. Então... Se me entregar o padrão que eu... Se esse mangá aqui entrega o padrão que eu já li da Mimosa, eu tô contente, né? Porque, como eu disse, é uma leitura fácil, vai levar no máximo 1 hora e tipo assim, eu já sei o que esperar, normalmente eu me divirto e tal. Claro, nem todos são bons necessariamente, mas assim, pela estética desse aqui, pela capa dele, eu leria ele. Pelo que eu já sei, pelo que eu já tenho de referência de mangá da Mimosa, eu leria ele também. E fora que esse personagem de cima de cabelo escuro, ele parece muito feliz. Ele não parece, olha só, ele não emana uma felicidade, ele não parece... Deus, contagiante. Então, se eu não me engano, ele é o cara que não faz ideia dos sentimentos do outro ali. É ele? Se eu não me engano, é. Olha ali, ele não emana uma... Não é contagiante a felicidade dele, olha que sorriso bonito. Assim, eu não sei... Eu talvez colocaria na minha lista, mas não seria da metade pra baixo. Ia morrer nela, né? Então, porque essa lista tu só coloca coisa, né? Então tu colocaria nessa lista e ia morrer nela, porque tu só coloca coisa. Se tu bota da metade pra baixo... Não, mas da metade pra baixo... Tá ali porque não vai ler nunca, Cris. Um dia eu vou. Um dia. Então, assim. Vai sim, vai. Né? Não estou dispensando ele totalmente. Mas ele não tem prioridade. Então, acabaria ali ficando no meio pra baixo. Mas é porque exatamente como eu sei que não vai ter nenhum Super Chan, não ia colocar ele como prioridade. E assim, o traço é bonito. Porém, nada muito que também me atrai tanto. Então, por isso que ele entra na lista. Não excluiria ele. Porém, ficaria ali alguns anos. Ficaria ali alguns anos, né?
Um dia eu vou ler. Ore no kawaii ototo wa saga no hyo. Então, Só que aqui... escolhi porque a capa é bonita, assim, tipo, sei lá. Mas aqui temos a nossa cota de mangá de incenso, né? Ah, eu sabia. Nossa, eu li esse título e tinha certeza, cara. Não, mas vamos com calma, porque também não é incesso ali. Eles É um não são irmãos. incecinho, assim. É porque eles não são irmãos de sangue, entendeu? Ah, tá. Tipo, é aquela coisa de, tipo, o pai de um e a mãe de outro se casaram e aí viraram irmãos. Tá, até aí eu acho que. Até aí eu acho então, ok, assim, eu acho que, se eu não me engano, eles se tornaram irmãos, assim, já meio que na adolescência. Então, eles não cresceram necessariamente juntos. Tá. É basicamente isso, sabe? E se tornaram irmãos de repente, e aí o irmão, o mais novo ali, que é o Semi, gosta do outro ali. Enfim. E se eu não me engano, esse de cabelo mais claro, que é o mais velho, ele é gay, tipo, o irmão dele sabe. Uhum. E aí, enfim. Tem cara de baitola. Tem cara de baitola. Não fui eu que disse isso, foi você. Então... Eu falo com propriedade. Não, mas o traço é local bonito de mesmo. fala. Eu não vou falar porque o traço é bonito mesmo. Eu bonito, também gostei dessa capa. As cores, eu gosto muito dessas cores. Eu também. E eu gostei, tipo, como ela brinca com, tipo, no cabelo, assim, entendeu? Isso, eu ia tipo falar assim, isso também. Olha a zona que é essa capa e, tipo, e o que ela faz isso ser tão bonito. Tipo, é muito legal isso aí. Eu também gostei de como ela, tipo, brincou ali com as luzes dos cabelos. Isso, é que então, num traço normal, numa ilustração padrão, vamos dizer assim, aquilo ali seriam as marcas do reflexo no cabelo, alguma coisa assim, né? A iluminação. Uhum. E ali a maneira como ela brincou com os tons, tipo, o laranja em cima do azul, cara, muito legal, assim, tipo, a maneira como ela usa isso para brincar com o sombreado e ao mesmo tempo ligar os dois personagens, sabe? Porque acaba jogando traço de um pra cima do outro. E a anatomia disso aqui tá bonita, né? Vamos combinar, tá bem coerente tudo aqui. Não, o traço é bonito mesmo, o traço é bonito. Eu sou meio assim com incenso, mesmo não sendo de sangue, eu sou meio, sabe, sei lá. Não. Assim, eu confesso que eu leria por causa do traço. Mas eu também tenho esse pé atrás com incenso, assim. Eu li pouquíssima coisa, porque realmente não é pra mim. Mas eu leria porque eu achei esse traço, assim, espetacular, entendeu? Eu tô realmente deslumbrado. Assim, pode ser, não sei, tu chegou a ler alguma coisa disso aqui? Não, né? Tu nem... eu vi as primeiras páginas só. Tipo assim, e esse traço, o traço dela dentro é bonito também? Porque às vezes isso aqui é enganação, se mantém. Né? Não, ele se mantém até certo nível. Então assim... tipo assim, pelo traço eu provavelmente faria uma forcinha. Porque assim, o nível de incenso que tu me falou até tá aceitável, entendeu? Então, tipo, acho que eu leria pela... É que eu sou meio... com um incenso, mesmo quando não é... Quando é com meio irmãos, assim. Porque eu também tenho uma meia irmã, e aí eu acho meio... Eu com gêmeos. Eu fico assim... Mas, assim, eu cresci com ela, de qualquer forma. Então, assim... Ainda tenho um pé atrás. Leria. Pelo traço também. Se tivesse ali, se falasse... Opa, achei no chão aqui... Vou dar uma folhada. Daria uma folhada, sim. Não vou ser hipócrita. Não, também não vou mentir. Mas... Pode ser que seja só pelo traço, mas eu acho que... Isso, só pelos desenhos bonitos, porque entendeu? Eu já abandonei tanto mangá de incenso. Porque, tipo assim, porque, sei lá, eu queria ler, ou porque o traço me chamou a atenção de alguma forma. Cara, eu exagerei, assim, a maneira como eu falei, né? Mas tipo assim, eu já abandonei vários, assim, de ler um pedaço, achar assim, pô, o traço é lindo, mas não é pra mim. Tá. Eu não gosto, mas não quer dizer que, tipo assim, eu abomino e nem toco, assim. Eu dou uma chance ali. Dependendo do nível do incenso, né? Sim, dependendo ali, a curiosidade. Eu dou uma olhada, mas, assim, normalmente não curto. Tipo, teve o outro que a gente comentou lá em outro vídeo, que ele tava já no 3º volume, né? Não sei se tu lembra, um que a capa era de casamento e tal.
Sim, Aí sim. aquilo ali, pra mim, tipo, eu tenho muita aversão daí, tipo... Eu não chegaria no terceiro volume, não. Não chegaria provavelmente nem no primeiro, a partir do momento que eu soubesse que eram, tipo, irmãos mesmo, né? Que é o caso desse mangá em si. Sim. Aí eu já tenho uma certa aversão. Mas esse aqui, por exemplo, Assim, tipo assim, tá ok. é isso. Agora a gente vai comentar sobre dois mangás que eu coloquei na lista quando eu tava selecionando aqui, que eu olhei as capas e eu gostei muito. Mas a Cris me disse que eles são questionáveis, vamos dizer assim. São difíceis de trazer no vídeo, porque eles são peculiares. Questionáveis não, peculiares. Assim, eu achei incrível, né? Porque não é como se tivesse muitos deles nesse mês, assim. E aí você conseguiu pegar os dois Os que dois. tinha. Os dois. Então, assim, Ó, achei deixa eu falar o incrível. nome pra vocês saberem, tá? Os mangás são Ozanajimi wa Amakute Tabegoro, Tabechaitai Rodoshigatsuki. Por que Então, esses mangás são peculiares, Cris? a gente já falou num dos vídeos passados, né? Que é o famoso Cakeverse, que é um subgênero do Omegaverse. Mais um, né? Mais um, assim, tem muitos. E é muito engraçado, porque assim, esse é um subgênero do Omegaverse que tá sendo usado nos mangás comerciais agora, assim. Acho que depois da fama do Omegaverse, né, eles perceberam que assim, já que as pessoas estão gostando, vamos apostar em outros gêneros do Omegaverse, né? E aí eles estão começando a trazer, né? Tem vários. E assim, eles são cada vez mais absurdos, né? Então esse aqui é Cakeverse, porque pasmem, dá pra ver pelas capas que tem a ver com comer e bolo, né? Porque em vez de alfa e ômega, tem o bolo e o garfo. Então, assim, não vou entrar Ah! não vou entrar em muitos detalhes, porque daí eu teria que explicar sobre o universo, mas eu achei muito engraçado que ele conseguiu pegar exatamente os outros dois mangás de Cakeverse que tinham na lista. Como que eu não ia pegar? As capas são lindíssimas, tipo, com bolos e pessoas. São lindas as capas, não tinha o que eu fazer, não é culpa minha, não é culpa minha que eu escolhi, não é Talvez culpa você minha. devesse ler mais Cakeverse. Será que a gente tem algum Cakeverse traduzido? Eu vou caçar pra ver se eu lembro. Pior que eu não sei, porque se tiver, eu vou achar incrível, assim, porque não. Eu sei que um que eu acho que tá traduzido, mas não é do Cakeverse, é o Pomerania Verse? Pomeverse? Que a pessoa vira um Lulu da Pomerânia. Bom, acho que a gente chegou longe demais, tá? A gente vai pro próximo mangá, porque eu acho que isso aqui foi longe demais, tá? Mas como vocês sabem, eu já prometi, vai sair um vídeo sobre o Megaverse, eu vou levar um tempo pra escrever esse roteiro, e eu tô até cogitando fazer vídeos separados pra gente falar sobre esses universos aleatórios, peculiares, que tem em torno disso. Mas eu só queria... É que eu e a Cris, ela ficou surpresa de eu ter logo escolhido os dois desse universo tão peculiar, porque essas capas são lindas, e aí a gente queria comentar isso. Shinai Naru Tomoe Sasago Noroi Mitsuko. Isso aqui, eu achei essa capa lindíssima, assim, achei dramática, com os personagens bonitos. Sobre o que é isso aqui? Então, esse aqui é sobre o protagonista, que ele tinha um amigo no ensino médio que eles eram mega grudados, assim, os dois faziam tudo junto, não se separavam. Assim, até os colegas de sala meio que falavam, né? Tipo, vocês são grudados demais e tal, isso é meio esquisito, mas ele só meio que falava que não era nada demais. Uhum. Só que aí teve um dia que esse amigo realmente tentou beijar ele. E ele meio que recuou, sabe? Ficou assustado, ele se recusou. E depois disso, ficou meio que um climão entre eles, né? Ah, que estranho. E eles simplesmente pararam de se falar. O protagonista, principalmente, começou a evitar ele, porque ele ficou muito incomodado. E aí eles acabaram, né, se separando e nunca mais se falaram. Aí, anos depois, o protagonista já tá no 3º ano da faculdade e ele ainda não conseguiu nenhuma namorada. E isso acontece porque toda vez que ele tenta alguma coisa assim, a cara do amigo dele vem na mente e ele meio que não consegue, assim. E ele, inclusive, chama isso, tipo, de uma maldição. É por isso que o amigo tá meio que atrás, como se fosse um encosto, sabe? Legal. E ele meio que sente que o que aconteceu com o amigo dele virou uma maldição na vida dele, ele não consegue meio que superar isso, sabe? E aí um dia ele vai num bar com os amigos e tal, e ele descobre que esse amigo tá trabalhando lá. E aí ele fica numa situação de, tipo assim, eu não sei se eu finjo que não reconheci ele, ou eu dou uma, né, e tipo, cumprimento ele por educação e tal. Uhum.
E aí fica nisso. A sinopse acaba aí. E o resto é meio... história, né? O resto é história. O resto é história. Não dá pra... Tá, isso aqui é... Não dá pra fugir muito do que vai acontecer também, né? Óbvio. Tu falaste da sinopse, eu achei legal, porque as expressões dos personagens retratam bem essa ideia que tu tava falando, né? Até, tipo, na ilustração, como ele tá atrás, como se ele estivesse perseguindo o rapaz, sei lá, tipo, como se fosse um encosto, assim. As expressões deles é claramente isso, assim, ó. Só que eu tenho um problema com essa capa, é que eu achei os personagens muito parecidos. Muito, 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 muito. Eu tenho a impressão de que eu leria isso aqui e se eu não tivesse entendendo a narrativa do momento, eu ia confundir quem era quem. Eu acho que, na verdade, na capa, é porque o cabelo deles na capa tá muito parecido. Tá. Mas o rosto deles, na verdade, não é tão parecido assim, não. Pelo menos que eu olhei no mangá, eu vi as primeiras páginas. E eles, assim, não eram tão parecidos, não. Eu acho que a capa não ajudou nesse aspecto. Não que eles sejam super diferentes, porque o traço dela não é assim tão diverso. Mas eu acho que não é questão de acabar confundindo, não. Eu acho que o traço dela na capa tá melhor do que dentro do mangá. Misericórdia. Não que seja ruim, mas eu acho que na capa tá mais bonita. Assim, eu não vou te dizer que eu não leria, né? Mas é tipo assim, não seria a minha grande prioridade também, mas se a capa tá aqui, é porque a capa me chamou a atenção, eu gostei do que eu vi, mas... E a sinopse dele também é legal, assim, sei lá, tipo, nada demais, né? Assim, ela também me chamou a atenção. Não sei se necessariamente pra eu ler, porque eu não gosto muito de história... É que eu gosto de comédia. Tá. Eu sou muito da comédia e eu sinto que isso aí... Comédia não é das tags que tá nesse mangá. Então, assim, eu não gosto quando as histórias são muito sérias, sabe? Ah, eu gosto de um dramalhão, assim, se for pra esse lado eu gosto. Tipo, não, assim... eu acho que ele não chega a ser um dramalhão, ele é só meio sério, sabe? Continua servindo pra mim. Eu gosto de tudo, assim, né? De maneira geral, sei lá. Mas eu acho que as expressões dos personagens que me chamaram mais atenção nessa capa, assim. Eu acho que... não, a capa é bonita, a composição é bonita, tipo, te faz ficar um pouco curioso, sabe? Tipo, tá acontecendo, né? Mas é isso, assim. É até aí, né? Ponto. Mas eu leria. Tu provavelmente não leria, então. Não terminaria de ler, provavelmente, tu acha? Não. Se eu começasse, eu termino. O problema é começar. essa é sempre a questão. Tomodachi Engage, Warabi Mochi. Aqui a gente tem um dos meus outros extremos, né? Não, claro. E assim, esse aqui é sobre um cara gay que foi pra Tóquio com o melhor amigo dele, porque os dois passaram numa universidade de lá, né? E aí, obviamente, esse protagonista gosta do amigo dele, mas o amigo dele é hétero. Hétero, né? Até que se prova o contrário. Até que se prova o contrário sempre, né? E aí, assim, esse amigo dele sabe que ele é gay e tal, só que nunca tratou ele diferente. E eles vão se mudar pra Tóquio, então eles precisam procurar um lugar pra morar, né? Só que aí, assim, tudo é muito caro, porque Tóquio é tudo muito caro. E aí, quando eles finalmente encontram um lugar baratinho, é um condomínio que diz que só aceita casais. E aí, o protagonista meio que ia desistir. Tipo assim, então tá, né? Não vai dar. E aí, mas o amigo dele fala assim, não, nós somos um casal. E aí, eles têm que fingir que são um casal pra poder continuar vivendo nesse lugar. Meu Deus Cristo. Que farofa deliciosa. Uma farofona. Que delícia! Meu Deus do céu. É essa cara, Gu. Meu Deus, nossa, eu me divertiria tanto lendo isso aqui. Não, sim, porque é ridículo. É um mangá de comédia, assim, ridícula, porque que regra é essa de condomínio, né? E assim, e obviamente não vamos esconder que tá cheio de porno ali. E assim, tu olha ali, olha a bundinha do personagem, a cueca bem... a bundinha mó fofinha, a cueca bem... Aí, tipo, tem um ali com a bundinha mó fofinha e o outro do tamanho de um armário ali, parece que vai rasgar os músculos dele no... É pra reforçar que ele é um hétero padrão. Então. Não, claramente. Mas assim, o que eu acho engraçado é porque ele realmente, a capa também não esconde o que é. Sabe o que vai. E assim, eu fui ler as primeiras páginas e a primeira página é uma cena de porn. É tipo assim, olha aqui, já vou te mostrar onde é que esse mangá vai chegar. Então você não fica surpreso. Eu gosto da sinceridade. Gosto quando os mangakas, os autores, são sinceros. É tipo assim, olha aqui, vou te mostrar primeiro uma cena que vai acontecer lá no final, que eu quero que você fique aqui comigo. Até o final. Venha ver comigo esta saga. E o traço é bonito.
O traço é bonito. E o tipo de farofa que eu leria, assim. Bem clichêzão, assim, ó, tipo, tem uma essência de BL antigo, né? Tipo assim, ó, o tamanho, a diferença do tamanho dos personagens e tal. Tipo, eu gosto de farofa, eu gosto. Nossa, meu Deus do céu. É os clássicos, né, gente? Ai, que Vamos delícia. abandonar nossas É raízes. isso, exato. As novas gerações não gostam, mas a gente gosta. Poxa, que pena. Continue lançando. A gente gosta. Yoshida-kan no Namaiki Omocha, o Tada Hakuto. E aí? Eu gostei dessa capa. Eu bonitinha. adorei essa capa. Eu gostei bastante dela. E assim, é sobre assim, o protagonista é aquele chibizinho ali na capa do celular. Ah, é? E ele não é o protagonista, não é o loiro, não. É o outro que tá ali. Ele é um cara normal, de uma família modesta, que frequenta uma escola privada super conceituada como bolsista. Então, assim, ele é a plebe no meio, né, da elite ali. E aí ele é sempre menosprezado pelo rei do colégio, que aí sim é o menino da capa, que é filho de uma família ali super importante, prestigiada, né? Então, assim, ninguém vai contra esse menino. Ninguém se mexe com ele. Né? Ninguém se mexe com ele, ele é importante, ele é filho de papai. E aí, um dia, esse menino aí, o rei do colégio, fica doente e não vai pra escola. E aí, acaba que o protagonista vai ter que levar na casa dele lá as atividades do dia que ele perdeu, né? E aí, o garoto mora sozinho e tal, e aí o protagonista acaba ajudando ele e descobre o segredinho que esse menino tem. E aí, assim, não sei se isso é spoiler, porque meio que fica muito claro nas primeiras páginas, assim. Ele dá um foreshadow ali, ele dá umas pistas de que o segredo desse menino é que ele faz crossdress e posta foto como numa conta fake, assim. Como ele gosta de se vestir de menina e ele posta umas fotos na internet, assim. E ele é meio popularzinho. E esse seria o segredo. Que delícia esse cara. Ai, eu também. Tu também gostou, né? Assim, é que essa capa é maravilhosa. E daí vem com essa proposta, assim, que, porra, é legal, é legal. Eu gosto, porque claramente é aquele negócio de posições que se invertem. Porque antes ele era, né, ele era o rei, ninguém ia contra ele, todo mundo ouvia o que ele falava, porque ele viu... E aí, só que aí o menino que é da ralé descobre o segredo dele e ele meio que tem que... E daí ele tem que comer na mão da plebe. Isso, e a capa meio que deixa isso implícito, né? Que ele tá, obviamente, numa posição ali mais de submissão, apesar de ter a coroa na cabeça. Isso, tipo assim, ó, a parada do cara segurando ele assim, tipo, dá uma ideia de que tem alguém exercendo muito controle sobre eles. Sim. E tipo, não só isso, né? Mas o tanto de elemento e tal, e o fato do personagem ser muito bonito, o traço é muito bonito, assim. Sim. Então, tipo, essa capa, eu achei ela maravilhosa. Eu achei essa capa maravilhosa. Daí agora tu me contando a sinopse de pensar nessa inversão de papéis, assim, de poder, né? Essa inversão de poder, deixa a coisa ainda mais interessante. Bastante vontade de ler isso aqui. Eu gostei, é que assim, a ideia da mão no rosto ali, né, dá uma... Realmente passa essa ideia de que tem alguém exercendo um poder, mas por toda a vibe da capa ser mais leve, você não parece que vai ser um negócio super sério e abusivo. Então, tipo, mano, tem, né, os adesivinhos no celular, mó fofo. Então, que, assim, dá a entender. O protagonista tá um tibi na capa. Isso aqui não vai migrar pra um negócio, tipo, tóxico, abusivo, entendeu? Sim, isso aqui vai ser, tipo, esse exercício de poder sobre o outro vai ser uma coisa divertida, entendeu? Não tem como isso aqui se tornar uma coisa tóxica na história, sabe? Tipo, já dá pra ver que, tipo, a proposta é outra. Então eu achei engraçado, achei divertido. A capa é bonita. Eu leria, compraria. Eu também. Denyaku Onichan wa Seijo ni Narimashita 2. Yuko. Foi eu que coloquei ou foi tu? Eu coloquei pra ti me dizer o que é isso aqui. Porque são idols, né? Um deles é idol. Então por que ele tá com aquele microfone na orelha? Eu fiquei muito curioso do que é isso. É um brinco, mas é que como eles estão deitados, é aqueles brincos longos, aí entendi. cai. Eu achei que era um microfone de... Não é. Na verdade, esse aqui é um BL de Sekai. E assim... Ai, meu Deus. Não, essa capa, assim, gente do céu.
Enfim, Essa capa sobre a história. achou muito explícita, alguma coisa assim? Não, eu acho muito engraçado, porque, primeiro falando da capa, eu adoro, assim, no sentido que eu acho intrigante BL que usa aquele negócio ali na virilha, aquela, tipo, tatuagem. Aham. Porque isso total veio do hentai. Verdade, É uma trope nossa. que veio do hentai, assim. Então, assim, você já sabe, quando tem isso aqui, você já sabe pra que lado que a autora tá indo, sabe? Tá muito Esse explícito. traço, ele já foge um pouquinho do que... Mesmo quando é muito horny, eu acho que ele já foge um pouco do que a gente tá acostumado no BL, tá? Tipo assim, Ele é bem... tipo, dá pra a ver. maneira como o que tá corado ali não é do BL aquilo ali. Entendeu? Não Ele, é do BL. ele pega muita... Dá pra ver que ele pega muita coisa do hentai, sabe? E assim, da história, é um BL de Sekai, e que, assim, pelo que eu entendi, porque ele também não tem muitas páginas gratuitas pra ver, o protagonista, ele é um chefe de cozinha, e aí um dia, a irmã mais nova dele é engolida por um círculo mágico e é transportada para outro mundo. Tá. E aí, nisso, ela tava sendo invocada por um feiticeiro, que é esse cara de verde ali, pra ser transformada numa santa, provavelmente pra salvar o mundo. Só que aí o protagonista, tipo, no que a irmã dele tá sendo engolida ali, ele vai junto e consegue fazer com que a irmã dele escape. Só que aí ele que não consegue escapar e ele vira a santa. Não, bem santa. Não, você tem que ver a capa do volume 1 depois. Veja, ele tá com uma roupinha muito... Ai, mas assim, ele tá usando uma roupinha... Meu Deus, de babado. Você achou? Sim, você achou? Mano. Eu achei, galera. Mas, não, tá. Deu. Vai dizer, né? Muito trope de hentai. Ai, cara, assim, ó, sendo bem honesto, eu não leria, tá? Eu não leria isso aqui. Não é o meu tipo de história. Eu também não, mas assim... O tipo de traço nem pro porn, pra mim, é too much, assim, sabe? Eu acho too much, mas assim, é interessante pelo absurdo, sabe? Cara, acabei de achar uma outra ilustração aqui, que é tipo justamente o feiticeiro, ele deitado com essa roupinha de babado, mano. É tipo assim, ó, é bom demais de ver pelo meme. As ilustrações são boas demais de ver. Pra você ver que tem de tudo, né? Tem de tudo. Ah, eu tô mentindo. Eu acho que eu ia ler essa merda, assim. Ai, que inferno. Eu ia ler sim. Eu acho... Não vamos nos enganar. Eu acho que a curiosidade é maior. Ai, que inferno. Eu vi algumas páginas agora aqui na pesquisa que eu fiz. Ah, eu ia ler essa merda, sim, tenho certeza. Ai, que inferno. É uma capa que você não consegue ignorar. Não, exato. Não dá pra ignorar. A primeira tu ignora menos ainda, gente. Exato, e você fica assim, gente. E aí, você precisa... A curiosidade vai lá muito maior, Então... Sim. A resposta é talvez, Zoku Hitori et online. Megane. Assim, ele tá de fone. Tem online no título, tá? E essa capa, assim, claro, né, gente? Essa capa é um dos meus 8 ou 80, assim. Sim. Sobre o que é isso aqui? Isso aqui envolve strings? Envolve. Ah, mas eu assim, não, eu fiquei feliz que você pegou essa capa, porque eu também quero falar algumas coisas sobre ela, mas sobre a autora, na verdade. Na verdade, esse mangá aqui, ele é a continuação de um outro. Tá. Esse Zoku no título significa continuação. Tá. Então, o primeiro é Hitori et Online. Tá. E assim, a história do... Eu li o primeiro volume, assim, é boa. E é, obviamente, cheio de porn, tem uma bunda na capa, né? E a história é sobre um cara que, primeiro, assim, ele tava ali procurando uma live, né? Proibida pra menores, quer dizer, ali, procurando uma live, e ele acaba encontrando a live de um cara. E aí, o protagonista meio que, né, ele ia fechar a live, mas aí ele acaba ficando curioso e vê até o final, né? E assim, o cara da live não mostra o rosto. Só que ele tinha 2 pintas na mão esquerda, que são muito, tipo, peculiares, assim. E aí, até aí tudo bem, né? Até que ele percebe que um colega do trabalho dele tem 2 pintas na mão esquerda no mesmo lugar do cara do stream que ele viu. BJ Alex. Então, assim, o que eu achei muito bom é que o cara da capa o streamer. É que, assim, quando o protagonista meio que vai lá e fala pra ele, tipo assim... Tô botando o rabão pra jogo, né? Tá, você faz stream, né? E aí a reação do cara é falar, pois é, você gostou?
Então, assim, achei legal porque Ponderadíssimo. ele é, né? Ele é meio sériozinho, assim, gostei bastante. Mas o que eu queria falar sobre esse mangá, especificamente da autora, que é a Megane, é que tem ela tá envolvida numa confusão que isso, na verdade, é culpa do Baka Updates, do site lá que é catálogo, né, de mangá. Uhum. Porque ele botou que a Megane e a Fujita, que é a autora de Otakoi, são a mesma pessoa. Mas não são. Esse erro aconteceu porque o traço é muito parecido. Tá. Nesse nem tanto tá aparecendo assim. Não é tanto. Mas tem uns outros que aparecem mais. E aí, o que acontece? Elas são amigas. As autoras são amigas. E daí, no mangá, no primeiro mangá dessa autora, da Megane, sabe naquelas faixas que vem nos mangás japonês? Que às vezes propaganda, normalmente. Às vezes tem, tipo assim, o mangaka tal recomendou esta obra. E no debut dessa autora, quem fez o comentário é a autora de Otakoi. Porque elas são amigas, e aí ela tá falando, tipo assim, não, a autora de Otakoi recomenda e tal. Mas não são a mesma pessoa. Caralho. Mas aí, como o traço é muito parecido e o Baka Updates colocou como se elas fossem a mesma pessoa, aí todo mundo acha que a Fujita usa um pseudônimo e lança BL. Mas não é, gente. Não é. Não são as mesmas pessoas, tá bom? São pessoas diferentes. E acontece que elas têm um traço muito semelhante. Eu já ouvi falar essa história de que a Fujita lançava BL. Não. E é por causa dessa confusão. Ou ela por causa também? dessa confusão. A Fujita nunca lançou uma série de BL. Ela já lançou one shot. Na verdade, não chega nem a ser um one shot. Foi numa revista que tinha a proposta de você fazer uma história de BL em 5 páginas. Então ela fez uma história BL de 5 páginas. E é isso, acabou. Tá. Tipo, ela nunca lançou de fato uma história BL. Então, assim, gente, a Fujita infelizmente não lançou BL. E a Megane não é ela. Queria. Mas não. Então, assim, usando esta oportunidade aqui pra esclarecer que, infelizmente, não são as mesmas pessoas. E aí, tu leria esse mangá do streamer? Eu já li, né? Você já leu? Já li o primeiro volume. Eu li o primeiro volume. Eu leria essa merda too much, porque... Eu recomendo. É legal mesmo? Mano, não tem como ser ruim. Eu já pesquisei e tem isso aqui traduzido. Eu vou, quem sabe, ler. Sim. Então, assim... é bom, ele é obviamente hate porn, não tem nem como, né? Escapar disso. Assim, a capa não diz não diz nada mais que isso, né? Então, assim, e a autora é boa, ela não faz nada mais do que ela já tá se propondo ali, que é fazer um pornzão ali, mas ele é legal, os personagens são bons. Tem vezes que é só o que a gente quer, né? E sim, os personagens são bons, o traço é bonito, ela faz uns porn. É isso, gente. E é ótimo. É isso que eu quero. Ela entrega o que eu quero. Ótimo. Sim, normalmente os mangás dessa autora é isso. Ela vai te entregar exatamente o que ela tá falando que vai te entregar. E você fica satisfeito com isso. É ótimo. Eu vou ler isso aqui. Tem que ler isso aqui. Leia. Então por hoje é isso, né? A gente veio aí com mais uma parte. Eu acho que agora a gente encerra o mês de junho do que foi lançado lá. A gente depois vai voltando aí. Parece que os vídeos têm ido bem. E é muito legal de gravar isso aqui. É muito divertido de gravar. E é uma boa desculpa pra gente julgar e conversar sobre essas coisas, né? Então... a gente deve voltar aí no próximo mês, enquanto eu der volta de editar esses gigantes, a gente vai voltando. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que vocês iam ler, o que vocês não iam ler, o que vocês acharam do meu gosto questionável. Outro dia a gente vem aqui com as escolhas da Cris, julgando pela capa, tá? Então, Cris, o que tu achou dessa remessa e desse vídeo? Tá ansiosa pro mês que vem já? Ansiosa pro mês que vem, sim. Assim, no Japão sai tanta coisa que, inclusive, né, a gente nem conseguiu cobrir todos os lançamentos desse mês, assim, as pessoas acho que não fazem ideia. E eu acho legal, porque, assim, vai que um desses que a gente falou em um vídeo algum dia sai no Brasil, né? A gente fala aí, a gente já sabia dele faz tempo. Então, assim, acho bacana. E é sempre bom, né, a gente ver as coisas esquisitas, diferentes, assim, que saem todo mês. Assim, pode ser que mês que vem a gente não dê volta de novo. Quem sabe a gente faz até nesse formato de escolher alguns pra trazer pra vocês, né? Porque, infelizmente, é muita coisa, tipo assim...
em torno de 100 mangás, eu não tenho tempo para editar isso tudo, não. Então, vamos ver, quem sabe a gente adapta esse vídeo, né? Uns testes, esses primeiros, mas a gente volta em breve para falar mais sobre. Podem julgar o meu gosto questionável à vontade aí nos comentários, dizer o que vocês leriam, o que não leriam. Scans e editoras, principalmente editoras, por favor, aproveitem os vídeos para vocês terem algumas ideias boas. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.